Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui de volta para estudar, para dar continuidade à nossa matéria. Hoje nós vamos ver texto, né? Interpretação textual, tá? Vamos fazer algumas leituras e vamos verificar os pronomes, né? Como eles aparecem aí dentro do texto, tá legal? Então vamos lá, prepara seu material, seu caderninho e vamos dar então início, ok? Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Então aqui nós temos o nosso primeiro texto, um tema muito importante, né? Um tema que é preciso a gente conversar, debater, explicar, porque senão para a garotada aí, para os alunos, tudo é brincadeira, né? Só que tem brincadeiras que magoam, né? Tem brincadeiras que fazem mal ao outro. E a gente precisa ficar atento a que tipo de brincadeira nós estamos realizando com os colegas. Então, assim, esse texto ele vai falar sobre o bullying, né? E repara só no título. Bullying é a arma para ganhar popularidade. Então, imagine você, alguém que quer ser reconhecido, quer ser notado, né? Quer ser o bambambam, vamos dizer assim, quer ser o popular na escola. Será que ele precisa fazer bullying, mexer com alguém, né, ao ponto de fazer mal para o outro, para ele ganhar esse reconhecimento das outras pessoas? E será que isso acontece? Será que as outras pessoas também consideram essa fama errada? Então vamos ler o que o texto diz, tá? E começa assim, preste atenção tanto no assunto que aqui é abordado, né, como na sua estrutura, tá? E aí você já vai reconhecendo os pronomes que aparecem no texto. Você pode fazer a sua anotação aí no caderno, enquanto a gente vai lendo os parágrafos, tá ok? Então vamos lá. Você já parou para pensar que jovens que praticam bullying, causando violência física ou psicológica em seus colegas, podem estar, no fundo, tentando se tornar mais populares ou ganhar um status especial na escola? Pois é, já parou para pensar nisso? Uma pesquisa da Universidade da Califórnia entrevistou mais de 3.000 alunos do ensino médio americano e concluiu que os jovens que querem chegar ao topo da liderança de suas turmas recorrem muitas vezes a brigas, ofensas e boatos maldosos para chegar lá. Olha que absurdo, gente. Uma pesquisa, né, que foi realizada, verídico isso, tá? E realmente foi constatado, né, que muitos jovens pensam dessa forma. Eles estão equivocados, né, totalmente errados. Continuando então a leitura. É como se a humilhação fosse uma estratégia de poder. Bom, o interessante da pesquisa é que ela mostra um lado diferente do bullying. Ele não surge apenas como resultado de questões pessoais dos agressores, problemas em casa, transtornos de personalidade, etc. Porque assim, esses agressores, para vocês entenderem, geralmente são pessoas que sofrem algum tipo de problema. São pessoas traumatizadas, são pessoas que sofrem transtornos, né? Que sofrem agressões em casa, enfim. E aí chega na rua, eles querem extravasar, né? Quer passar isso para cima de alguém. Então olha só. Aí ele continua falando, mas como consequência de uma complexa rede de interações sociais do grupo. Então, além desses problemas que eles trazem, né, internamente dentro deles, eles acabam se utilizando disso para quê? Em algum meio eu preciso ser notado, eu preciso ganhar popularidade, eu preciso ser reconhecido. As pessoas precisam me respeitar. Se não é lá em casa, se em casa eu tenho problemas, então vai ser na escola. E aí eles começam a pensar dessa forma errada aí, né? Bom, e aí vem a pergunta, né? Tá, mas e aí? O que você tem a ver? O que eu tenho a ver com isso? De repente você pode estar aí se questionando, né? Ah, pra que esse texto? O que eu tenho a ver com isso?
O texto diz o seguinte: por questões pessoais ou por processos sociais, o bullying ele pode provocar muitas cicatrizes em quem sofre esse tipo de experiência. Fenômeno muito comum aqui no Brasil, inclusive. Ele faz com que jovens sofram em silêncio e não queiram nem passar perto da escola. Então, olha só, muita gente que está sofrendo bullying às vezes não fala para o pai, não fala para a mãe, não comenta com o amigo porque tem medo, né? Porque tem medo. E com isso eles acabam sofrendo em silêncio. E muitas das vezes até evitam de voltar para a escola. Bom, quem pratica muitas vezes não consegue perceber o impacto que essas agressões e violências podem ter na vida dos seus colegas. Porque na verdade, gente, quem pratica está tão também ferido por alguma coisa que já vem sofrendo, que ele não vai ter empatia, ele não vai se colocar no lugar do outro, né? Então, infelizmente, ele só vai o quê? Repetindo aí o sofrimento, vai perpetuando, né, as agressões, as dificuldades pelas quais ele passa e acaba jogando em cima de outras pessoas também. E é fundamental, quando tem a pergunta, o que eu tenho com isso? Todos nós vivemos em sociedade, em grupos, é muito importante e fundamental que a gente se importe com o nosso amigo, com o nosso colega, que a gente perceba as situações, que a gente fale, entendeu? Que a gente se reúna em prol de um bem para todos, não só para o agredido, mas para aquele que também está agredindo. Uma hora ele tem que ver que ele está errado, né? Então, continuando aí, é fundamental que o grupo mostre para esse agressor que não é nada legal humilhar os colegas. Na verdade, isso é covardia, e covardia das feias. Que tal trocar valores como poder, competição e mando, né, que poderiam incitar práticas violentas, por outros que tornem as pessoas e os grupos mais unidos? Então, não é melhor trocar? Deixar essa coisa de briga, de competição, de quem é melhor, de quem é maior, de quem é que manda? Por grupos unidos, grupos que se cooperam, que trabalham juntos, que aprendem juntos, que se divertem juntos, não é verdade? E aí o texto continua. Quer palpites? Companheirismo, amizade, solidariedade, cooperação, ajuda, entre outros tantos meios e maneiras de se viver bem, né? Então é isso, esse texto ele é muito interessante, ele traz um assunto bem importante, não tem como, né, nos dias de hoje a gente não falar sobre o bullying. É importante estarmos atentos e ajudarmos, né, estarmos prontos para ajudar aí os nossos colegas, nossos amigos, se a gente percebe então alguma coisa estranha, alguma mudança, né, nas emoções dele, nas ações, tá legal? Então fica aí um texto bem interessante aí, instrutivo, né, para que a gente saiba lidar com essa situação, tá? Bom, a partir do texto nós temos então agora a questão da compreensão, do estudo do texto, né? Da parte em que eu compreendo, em que eu entendo o que está escrito ali, ou seja, quais as afirmações que o texto traz, né? O que eu posso concluir dessas informações apresentadas, tá? A partir de alguns termos destacados, a gente pode encontrar algumas palavras que se referem a outras. Então, assim, é importante a gente não só ler, mas ler com essa atenção, para a gente poder encontrar aí as respostas devidas, tá ok? Então vamos lá. Na questão seguinte diz assim: de acordo com o texto é possível afirmar: o bullying ele sempre é o resultado de questões pessoais do agressor. Então de acordo com o texto ele fala isso. Repara o enunciado, né? De acordo com o texto é possível afirmar, ou seja, a gente pode afirmar, letra A, que o bullying sempre é o resultado de questões pessoais do agressor. Letra B, que uma pesquisa norte-americana ela concluiu que todos os jovens que querem se destacar no grupo recorrem a algum tipo de violência. Na letra C, bullying é uma forma que alguns encontram de se destacar no meio social em que vivem. Então observa aí o que pode ser afirmado de acordo com o texto.
E na letra D, bullying é um tipo de violência exclusivamente física. Então, dentro dessas afirmativas aí, qual é aquela que realmente está corretíssima, que tem a ver com o texto? Qual que você marcaria? Bom, se você marcou a letra C, você acertou, né? Bullying, então, é uma forma que alguns encontram de se destacar no meio social em que vivem. É exatamente isso que o texto vem afirmando, que algumas dessas pessoas se utilizam do bullying para ganhar destaque, ok? Muito bem. Ah, professora, mas eu marquei a letra A. Não é a letra A, porque você não pode afirmar. O texto ele não afirma, ele traz como uma, vamos dizer assim, não é sugestão, uma opção, né? De que ele pode ser o resultado, tá? Mas ele não afirma isso. Então, a gente tem que ter essa percepção nos detalhes aí, tá bom? Próxima questão. Na frase, ele faz com que jovens sofram em silêncio e não queiram nem passar perto da escola. Repara que essa parte aí, ela inclusive está sublinhada lá no texto, tá? Por isso que ele diz aí, ó, o termo destacado. Qual é o termo destacado? Toda essa parte que está entre aspas, ok? Ela justamente está entre aspas porque foi retirada do texto, tá? Então, essa parte aí, sublinhada, destacada, ela refere-se a quê? Ele faz com que jovens sofram. Na verdade, esse ele faz aí, se refere a quem? Ao agressor que pratica o bullying, às vítimas do bullying, se refere ao Brasil, onde a prática do bullying é comum nas escolas, se refere ao bullying, tema tratado no texto. Volta ali no enunciado e lê novamente. Ele faz com que jovens sofram em silêncio e não queiram nem passar perto da escola. Então, se você disse que é a letra D, né? O que faz com que os jovens sofram em silêncio? O bullying, né, gente? É o bullying. É essa prática aí, tá? Não é ao Brasil, não é às vítimas, não é ao agressor, mas ao bullying. O bullying que é o tema tratado no texto. Essa prática é que faz com que os jovens sofram em silêncio e não queiram nem passar perto da escola, porque estão justamente sofrendo, tá? Muito bem. Vamos então para a próxima questão. No texto, o autor sugere uma maneira de evitar o bullying. Assinale a alternativa que expressa então essa sugestão. Qual seria então a maneira aí de evitar, né, o bullying de acordo com o texto? Letra A, reagir-se sempre a favor da vítima. Letra B, substituir poder, competição e mando por atos que tornem as pessoas mais unidas. Letra C, desprezar o agressor. Letra D, punir legalmente o agressor. Qual seria então a sugestão aí para evitar o bullying? Ah, você dá um desprezo, né? Você deixa o agressor de lado, você não leva em consideração as implicâncias, sabe? Se percebeu que alguma coisa de errado está acontecendo, despreze, ok? Não dê atenção, tá? Então, volta lá no texto e confirma aí, ó. O autor sugere uma maneira de evitar, ok? Não dê atenção, deixa ele que uma hora ele esquece e as coisas mudam e melhoram, tá? Agora, se você ficar ali, né, também revidando, falando, passando na frente, enfim, então evite, ok? Vamos lá. Eu trago aqui agora essa tirinha, né? Eu já falei da tirinha na aula passada, na videoaula anterior, né? Falei que ela é importante. Não só a gente lê a escrita, porque a tirinha ela traz uma linguagem mista, né? Então é importante a gente observar as expressões, observar a escrita, a forma inclusive do balãozinho. Repara que esse balãozinho, ele tá com as ondinhas, né? Ó, parece uma nuvenzinha, não é isso? Por quê? Porque ele aqui não está representando a fala, mas ele está representando o pensamento, tá? O pensamento, ok?
Então a gente consegue começar a compreender e a entender a história, a sequência da tirinha, quando a gente consegue dar atenção e observar todos os detalhes, desde a expressão, ó, que ela está sorrindo, né, satisfeita, e na outra tirinha ela já emburrou a cara, tá vendo, ó? Ela já fechou a cara, então ela não está satisfeita com a resposta ou o pensamento aqui do espelho, né? Então vamos lá, ela diz assim, ela chega toda feliz, sorridente, né, e vai pro espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Aí o espelho: af, dizem que a liberdade o libertará. E ele continua, né, mas se eu lhe disser a verdade, eu vou acabar quebrado e alguém vai ter 7 anos de azar. Então, aí no pensamento do espelho, ele preferiu não falar, mas ela entendeu, né, olha a cara dela aqui fechadona. Então ela não gostou nada do que ele sugeriu. Bom, o que eu quero aqui é que você reconheça o pronome. Que tipo de pronome existe nessa tirinha? Vamos lá, ver se você já sabe classificar o pronome aí. Já sabe identificar o pronome. Qual é então? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita que eu? E aí? Qual é o pronome aí? Muito bem, se você disse meu, pronome possessivo, né? Isso aí. Repara que ele destacou, entre aspas, né, espelho, espelho meu. Mas se você olhar na tirinha, você encontra outros pronomes também, tá? Ó, por exemplo, aqui embaixo tem o eu, né? Ó, bonita aqui, eu. Como você classificaria esse eu? Primeira pessoa do singular, né? Pronome pessoal do caso reto, ok? Tem outro eu aqui, ó, tá vendo? Então assim, você, o lhe, olha o lhe aqui, o lhe é o pronome oblíquo átono, né? Se referindo à terceira pessoa, tá? Muito bem, gente, olha aí. Viu? Dá pra gente identificar outros também, né? Legal. Vamos então ao texto 2 agora? Lembra que essa videoaula ela vai trabalhar os pronomes e a interpretação textual em cima dos textos, né? Então, eu trouxe aqui textos, tá? Você não precisa copiá-los, mas é importante você fazer a leitura junto comigo e já fazer uma leitura, assim, detalhada, procurando, né? Sabendo que a gente vai trabalhar pronomes. Então, aquela leitura atenciosa, tá? Então, vamos ler o título. Sapo a passo. Título diferente, né? Mas é isso mesmo. Vamos ver o que diz aí? Não, a gente não errou o título. Sapo a passo é o nome do livro de Laurent Cardon, que brinca exatamente com o passo a passo da vida de um sapo. Você já deve saber que os sapos nascem girinos, depois crescem e podem sair da água para dar uma voltinha pela terra. Neste livro divertido, sem palavras, Laurent ele mostra o quanto o girino da história queria crescer. Ele adoraria acompanhar seu pai, mas não podia sair da água. O processo demorou até ele perder a cauda e virar sapo. E quando isso aconteceu, o sapinho ficou tão entusiasmado que fez caras e caretas sem perceber que a saparada toda estava de olho nele. Que vergonha ele passou, não é? Então, esse é um trechozinho pequenininho, né? Vamos ver qual o objetivo dessa escrita, desse texto? Olha só, o texto ele tem o objetivo de divulgar, tá? Então, você pode marcar aí. O texto ele tem o objetivo de divulgar. Ele não é um texto para emocionar, ele não é um texto para trazer uma informação, notícia, ele não é um texto para trazer orientação. Mas olha só, é um texto que divulga aqui o livro, tá vendo? Então é importante quando a gente lê os gêneros, a gente identificar, né? Qual o objetivo? Quem escreveu isso? Escreveu para quê? O objetivo, então, é divulgar o livro do autor aqui, Laurent Cardon, tá bom? Então, eu já marquei ali para você ter
essa certeza aí, tá? E na questão 2, ele adoraria acompanhar seu pai, mas não podia sair da água. O pronome em destaque classifica-se como fácil, né, gente? Pessoal, né? Ele. Só tem esse pronome, né? Ele adoraria acompanhar seu pai. Ah, tem o seu aqui. Você pode até puxar uma setinha e escrever, ó, possessivo, né? Mas a gente está se referindo ao ele. Então, ele adoraria acompanhar seu pai, mas não podia sair da água. Então, esse pronome ele é pessoal e o seu é possessivo, tá bom? Então, você puxa a setinha, não esquece de marcar aí, de puxar a setinha para você identificar, tá? Que nessa oração tem mais de um pronome, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo aí. Tá quase acabando, tá? No trecho, o processo demorou até ele perder a cauda e virar sapo. Ah, pensa um pouquinho. Ele quer saber o pronome ele substitui. Então, olha só, esse pronome ele está substituindo algum nome no texto. E aí? Qual vai ser então esse pronome aí que ele substitui? Pensa um pouquinho aí. Deixar você pensar um pouquinho só. Vamos lá. Ele substitui o girino. Muito bem. Né? Ele diz assim, o processo demorou até ele perder... Quem perder a cauda, né? O girino. E virar sapo. Tá? Ótimo, isso aí. Então, você reparou que o pronome cumpriu a sua função. Qual é a função do pronome? Substituir o nome que já aparece no texto, né? Justamente para quê? Para evitar repetição. Muito bem, gente, viu? É sempre bom a gente estar voltando, falando, revendo, né? Trazendo aí a nossa memória aí, a lembrança daquilo que a gente já aprendeu. Mas se a gente não praticar, a gente esquece, tá? Então, por isso que é bom a gente estar sempre falando e relembrando, ok? Muito bem. Então, espero que você esteja aí escrevendo, copiando, fazendo as suas anotações. É importante, não perca nenhum detalhe, tá? Vamos lá. E depois, você querendo, você pode copiar os textos, nada impede, entendeu? Você pode voltar ao vídeo, né? Você pode copiar os textos, é bom que aí você treina a sua caligrafia, treina a sua escrita, tá legal? Então, sem preguiça, né? Faz isso aí que vai ser muito bom para você. Na questão 4, vamos lá. Relacione conforme a indicação. Nós temos aí 1 para pronome indefinido. Nós temos aí 2 para pronome possessivo. Nós temos aí o 3 para o pronome demonstrativo. E você tem 3 orações do lado. Então, você vai reconhecer cada pronome, né? Na sua devida oração aí. Então, na primeira a gente tem: ele adoraria acompanhar seu pai. E quando isso aconteceu, a saparada toda estava de olho nele. Então, você tem aí, ó, os 3 pronomes sublinhados, ok? Seu, isso e toda. Então, vamos lá. Você pode escrever, né, a questão aí. Você pode colocar 1, 2, 3. Você pode classificar os pronomes. Você pode até, ao lado de cada pronome, escrever o pronome que você está vendo, se você não quiser escrever toda a oração, entendeu? Então, vamos lá. Qual seria número 1? Um pronome indefinido. Qual seria a oração? Tcharam! Já que ele começou ali, com 2, né? Vamos fazer assim, então. O pronome indefinido é a última oração. A saparada toda. O toda é o pronome indefinido, ok? E o possessivo? Tá ali, né? A primeira oração quando diz seu pai, tá? O seu aí é o possessivo. E resta, então, a do meio, né? Isso. Quando isso aconteceu. Isso, então, é número 3, porque é um pronome demonstrativo. Isso, né? Ele indica, ele aponta alguma coisa, tá?
Muito bem. Vamos lá. Passar para o próximo slide. Aqui nós temos uma anedota, vou ler rapidinho para você, para a gente identificar os pronomes pessoais, tá? Bom, o Juninho é muito comilão. Um dia ele chegou na cozinha pela 20ª vez e disse para a cozinheira: "Me dá mais um pastel?" E a cozinheira: "Se você comer mais um pastel, vai explodir." E ele então: "Então me dá o pastel e sai de perto." Olha que espertinho, né? É uma anedota ali de Ziraldo, tá? Sobre as travessuras e espertezas do menino maluquinho. Bom, gente, os pronomes pessoais estão aí, né? Nós temos o ele, que é a terceira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto, né? Nós encontramos ele aqui, ó. Um dia ele chegou cedo. Repara que ele está substituindo, né, Juninho, tá? E nós temos o me, que é um pronome oblíquo átono, né? Cadê o me? Aqui, ó. Me dá mais um pastel. De forma coloquial, né? Esse me iniciando a oração, embora a gente saiba que não se inicia a oração com me, mas aqui existe uma liberdade, né? Por conta de ser um autor, um escritor, né, de anedotas, de poemas, de histórias, enfim. Então eles se utilizam dessa liberdade aí de escrita, de criação, né? Mas o me é um pronome oblíquo átono que funciona como complemento verbal, tá? Então ele tem o me aí como pronome oblíquo átono, ok? Bom, e assim foi a nossa aula dessa semana, né? Mais essa aula de hoje, tá? Deixa eu voltar para me despedir aqui de vocês, então. E é isso. Continuem estudando, façam as atividades, revejam as videoaulas, né? Quantas vezes aí for necessário, tá? E coloque em dia o seu estudo, tá bom? Tchau, tchau. Boa aula para você.